Em destaque no Panorama CBN, ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, deve pedir transferência do complexo da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília para fechar um acordo de delação premiada. Lula espera volta à normalidade nas relações com os Estados Unidos após imbróglio envolvendo prisão de Ramagem. Presidente da Câmara, Hugo Mota, deve instalar nos próximos dias a comissão especial que vai analisar a PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1. Após ataques de Romeu Zema ao STF, ministro Gilmar Mendes diz que críticas têm motivação eleitoral. E ainda, representantes de Israel e do Líbano se reúnem hoje para mais uma rodada de negociações. Panorama CBN. Bom dia, meus bons. Ótima quinta-feira para você que nos acompanha. Eu sou o Pedro Bonenberger. Os mais íntimos abreviam um sobrenome difícil, me chamam só de Pedro Bom. Aqui no Rio hoje, dia 23, dia de São Jorge, feriado estadual. Bianca Santos está de folga, merecido descanso. E por isso, hoje, eu te faço companhia por aqui. Em menos de 30 minutos, te conto as principais notícias desta manhã, sem tempo a perder. Vamos juntos. E a gente começa o podcast de hoje contando que o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, vai pedir transferência do complexo da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Gente, a ideia é fechar um acordo de delação premiada. Essa informação é da jornalista Malu Gaspar, comentarista aqui da CBN e colunista do jornal O Globo. O ex-CEO do Banco Regional de Brasília já está com uma nova equipe de advogados que vão conduzir essa colaboração. No Supremo Tribunal Federal, a segunda turma tem até amanhã para decidir se mantém ou se revoga a prisão do ex-presidente do BRB. O julgamento começou ontem e está 2-0 em favor da manutenção da prisão preventiva, ou seja, o Paulo Henrique Costa permanecendo preso. O executivo foi preso na semana passada, inclusive, acusado de receber 146 milhões de reais de propina para favorecer interesses do Banco Master em negócios com o BRB. Enquanto as tratativas para colaboração avançam, os acionistas do BRB aprovaram um aumento do capital social do banco em até 8 bilhões e 800 milhões de reais para cobrir aquele rombo provocado pelas negociações fraudulentas com o Master. Gente, além disso, o governo do Distrito Federal também busca recursos para fazer um aporte ao banco. Segundo o BRB, o governo do Distrito Federal deverá aportar pelo menos 6 bilhões de reais para seguir como acionista majoritário da instituição. O banco também tenta um empréstimo com um grupo de instituições financeiras e com o Fundo Garantidor de Créditos, como destacou o professor de economia do IBMEC, Renan Silva. É que ele não possui disponibilidade de caixa para arcar sozinho com um aporte bilionário dessa magnitude. Tentar recorrer ao mercado, buscando parcerias, negociações com fundos de investimento. Também, nesse quesito de apoio externo, existem discussões sobre a participação de linhas de auxílio, inclusive envolvendo o Fundo Garantidor de Crédito, chamado FGC. Inclusive, hoje, o banqueiro Daniel Vorcaro deve passar por exames no hospital de Brasília. O dono do Banco Master passou mal na Superintendência da Polícia Federal, pessoal, e foi autorizado pelo ministro do STF, André Mendonça, a fazer o procedimento fora da unidade prisional. E o presidente Lula espera que agora as relações com os Estados Unidos voltem à normalidade. Essa declaração é dada em meio a um imbróglio relacionado a um delegado brasileiro envolvido na prisão de Alexandre Ramagem. O Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental determinou que ele deixe o país, acusando o delegado de contornar pedidos formais de extradição. É aquele delegado que atuou no caso da prisão do Ramagem lá nos Estados Unidos, né, pessoal, para tentar uma extradição. Como resposta, a Polícia Federal adotou a reciprocidade e retirou as credenciais de um outro agente de imigração dos Estados Unidos que trabalha aqui no Brasil, em Brasília. O funcionário americano trabalhava como oficial de ligação na unidade de imigração da PF aqui em Brasília. O Itamaraty afirmou que os Estados Unidos não seguiram a boa prática diplomática de diálogo entre as nações amigas, como Brasil e Estados Unidos.
ao pedir a saída do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, diz que o ato de reciprocidade é respaldado nos acordos de cooperação internacional. O princípio da reciprocidade, como regra geral, ele rege as relações internacionais. E nós, policiais, temos esse acordo com as agências. À medida que uma agência retira as credenciais do meu policial, eu retiro as credenciais do policial norte-americano que está aqui. E digo isso, faço com muito pesar, porque eu gostaria que nada disso estivesse acontecendo e eu torço para que a gente consiga sentar à mesa, dialogar, conversar e poder dar continuidade com absoluta regularidade. Durante o anúncio da contratação de mais 1.000 policiais federais, o presidente Lula declarou esperar que agora o governo americano se disponha a voltar a conversar e que a situação volte à normalidade. Andrei, parabéns pela sua posição em relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade. Ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltar à normalidade. Parabéns. Obrigado, presidente. Eu sei que essa história é confusa. Vamos fazer aqui juntos um calendário, colocar isso em ordem cronológica. O ex-deputado Alexandre Ramagem, do PL, ele deixou o país de uma forma clandestina lá em setembro do ano passado. Ele fugiu do Brasil no mesmo mês em que o STF julgou os integrantes do núcleo crucial da trama golpista. Em dezembro, ele teve o mandato cassado pela Câmara dos Deputados. No último dia 13 de abril, ele foi preso na Flórida por questões migratórias. A Polícia Federal, então, atuou para que ele não fosse liberado e houvesse a extradição ao Brasil. No entanto, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE dos Estados Unidos, entendeu que ele poderá aguardar em liberdade nos Estados Unidos até a conclusão de um processo de pedido de asilo. O Ramagem foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, em regime inicial fechado, isso por envolvimento no plano de tentativa de golpe de Estado. O Ramagem também ficou conhecido por chefiar a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A gestão dele foi investigada pelo uso da estrutura do órgão para monitorar ilegalmente adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso que ficou conhecido como ABIN Paralela. O ministro Gilmar Mendes afirmou que os ataques do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, contra o STF têm motivações eleitorais. Nessa quarta-feira, o pré-candidato do Novo à presidência esteve no Congresso em busca de apoio para um pedido de impeachment contra o decano da corte. A articulação está sendo feita depois que o ministro Gilmar Mendes apresentou uma notícia-crime contra Zema para que ele seja investigado no inquérito das fake news. Zema entrou na mira dos ministros do STF por causa de um vídeo em que um boneco que imita Gilmar Mendes conversa sobre o caso Master com outro, que representa o ministro Dias Toffoli. Esse vídeo produzido por inteligência artificial. O pré-candidato do Novo voltou a divulgar os vídeos com ataques ao STF e criticou o ministro Gilmar Mendes. Não pode fazer mais caricatura, estou sendo tolhido da minha liberdade de expressão. Nem citar diretamente o ministro eu citei. Quem viu lá viu que é um bonequinho, um fantoche. Será que não podemos mais fazer esse tipo de coisa, que é tão comum em toda a democracia no mundo? No Mato Grosso, o senador Flávio Bolsonaro, que quer o apoio de Zema na corrida ao Planalto, saiu em defesa do ex-governador de Minas e disse que o STF quer interferir nas eleições. Minha solidariedade aqui ao Romeu Zema, mais uma vítima dessa militância que existe no judiciário, esse ativismo judicial. Parece que tem ministro no Supremo, em especial Alexandre de Moraes, que está com saudade, enquanto presidente do TSE, de participar diretamente das eleições. Então está muito claro que eles querem, na verdade, fazer com que a primeira turma do STF que escolha quem vai ser o próximo presidente da República. Em entrevista ao Jornal da Globo, o ministro Gilmar Mendes rebateu as declarações de Romeu Zema e justificou o pedido de investigação. Eu acho que todos nós que atuamos na vida pública temos que ter responsabilidade e não podemos fazer esse tipo de brincadeira. Eu já tive a oportunidade de dizer que o governador Zema só governou Minas Gerais porque obteve liminares aqui no Supremo que o deixou sem pagar a dívida para com a União por 22 meses. E agora ele tenta sapatear, talvez aproveitando
do momento eleitoral. Uma linguagem muito pouco própria, ele fala uma língua próxima do português, mas que é entendida como ofensiva, e isso precisa ser aferido. As pessoas vêm ao tribunal, se socorrem do tribunal e depois fazem esse tipo de sapateado, o que não me parece uma postura eticamente correta. O ministro Gilmar Mendes reafirmou que não viu problema na conduta dos colegas Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no caso do Banco Master. Esta questão do Vocaro, Master e tudo mais, que a imprensa ou parte da imprensa transformou num case do Supremo Tribunal Federal, é um problema talvez mais profundo, que revela problemas de regulação, participação do sistema financeiro. A mim me parece que a imprensa trouxe o caso Vocaro para a Praça dos Três Poderes. Eu, se fosse buscar o endereço do caso Vocaro ou do caso Master, eu veria ele na Faria Lima. Na entrevista à TV Globo, o ministro Gilmar Mendes também defendeu a manutenção do inquérito das fake news, que já dura 7 anos, pessoal, pelo menos até as eleições, é o que diz Gilmar Mendes. Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir indiciamento de pessoas não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja respostas. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. Vamos falar agora da escala 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Mota, deve instalar nos próximos dias a comissão especial que vai analisar a PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1. Essa proposta também reduz a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. A tramitação desse texto, pessoal, foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, e aí agora a proposta vai ser discutida por trabalhadores e empresários em audiências num grupo especial. Depois, essa iniciativa vai ter que passar por 2 votações no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, espera votar esse texto já final, em plenário, até o final de maio. O deputado Lucas Redecker, do PSD, questionou quem vai pagar a conta da redução da jornada com a manutenção dos salários. E eu acho que isso é muito bom para o trabalhador, mas isso vai gerar um déficit para o empregador, para aquela pessoa que gera o emprego e que vai ter, lá na sua ponta da sua receita, uma diminuição prevista de mais ou menos 22% do seu valor agregado pelo custo do empregado. Esses 22%, eles vão cair na conta de quem? Ou eles vão cair na conta do consumidor lá embaixo. Na semana passada, o governo federal mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei propondo também o fim da escala 6x1, mas com redução da jornada para 40 horas semanais. Essa proposta ainda não foi discutida. O deputado Reginaldo Lopes, do PT, autor de um dos textos da PEC, disse que vai apresentar uma emenda para que a proposta fique mais próxima do projeto do governo. O Reginaldo Lopes diz que a redução da jornada vai aumentar a produtividade e diminuir os gastos previdenciários. Compensação é um trabalhador saudável, é um trabalhador mais produtivo. A redução da jornada e o fim da escala traz ganho de produtividade para as empresas. Esta é a compensação. Os estudos comprovam isso. Quem trabalha menos ganha mais, quem trabalha menos entrega as obrigações operacionais dentro do prazo. Quem trabalha mais não consegue entregar. A compensação, até para o governo, é que ele vai diminuir o déficit previdenciário, que é 8% de déficit nominal. Pessoal, para não haver confusão, existem alguns projetos em análise, a gente vai lembrar eles por aqui. Tem isso do governo, que nós falamos, tem ainda a PEC 221 de 2019, do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Essa propõe reduzir a jornada semanal gradualmente das atuais 44 para 36 horas. A transição, nesse caso, seria ao longo de 10 anos.
E nós temos ainda a proposta pensada, a PEC 8 de 2025, da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que prevê uma escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período. Hoje, as discussões iniciais na Câmara já indicam a construção de um modelo intermediário. E aí seria, pelo que nós estamos vendo, uma jornada semanal de 40 horas e uma escala 5x2, um formato que também se aproxima da proposta que foi apresentada pelo governo federal. Representantes de Israel e do Líbano se reúnem hoje em Washington, nos Estados Unidos, para mais uma rodada de negociações. De acordo com a imprensa internacional, o foco principal desse encontro no Departamento de Estado americano é estender por mais 30 dias o cessar-fogo que expira no domingo. O Líbano busca garantir a interrupção das violações na fronteira e o fim da destruição de vilas no sul do país. Israel, por sua vez, exige garantias de segurança para o retorno de civis ao norte e a manutenção de uma linha de defesa contra o Hezbollah. Apesar da atual trégua de 10 dias, as forças israelenses continuam atacando o Líbano na ofensiva contra o Hezbollah. Segundo autoridades libanesas, os ataques israelenses já mataram mais 2.400 pessoas, incluindo uma jornalista assassinada ontem. As negociações entre Israel e o Líbano serão mediadas pelo secretário de Estado americano Marco Rubio. A Embaixada dos Estados Unidos em Beirute já recomendou que os cidadãos americanos deixem o país caso as negociações de hoje não resultem numa extensão imediata da trégua. Enquanto isso, o impasse entre os Estados Unidos e o Irã continua e o petróleo voltou a romper a barreira dos $100. As forças de Teherã apreenderam 2 navios no Estreito de Hormuz, reforçando o controle sobre uma das principais rotas marítimas do petróleo no mundo. A ofensiva ocorreu um dia depois do presidente Donald Trump estender a trégua por tempo indeterminado. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que o presidente não considera a apreensão dos 2 navios uma violação ao cessar-fogo. Não, porque não eram navios americanos, não eram israelenses, eram barcos internacionais. Os iranianos estão agindo como um bando de piratas. A marinha iraniana está praticamente extinta. O Irã não tem controle no estreito. O Pentágono anunciou ainda nesta quarta-feira que o secretário da Marinha dos Estados Unidos, o John Phelan, ele deixou o cargo no governo Trump após divergências com o secretário de Defesa, o Pete Hegseth. A saída ocorre em meio à guerra no Irã e ao bloqueio naval dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Em comunicado nas redes sociais, o porta-voz do Pentágono, o Sean Parnell, ele afirmou que a decisão tem efeito imediato. O subsecretário da Marinha, o Hang Kao, assumirá interinamente a função. Essa saída repentina acontece apenas um dia depois do Phelan discursar para uma grande plateia de marinheiros e profissionais do setor durante uma conferência anual da Marinha, lá em Washington, na capital, além de ter falado com jornalistas sobre a agenda dele em andamento. Trazendo o assunto aqui para a violência no Brasil, uma modelo e uma influenciadora. Essa mulher é modelo e influenciadora da Bahia. Ela morreu ao cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, zona sudoeste da capital do Rio. A principal suspeita é de que Ana Luísa Mateus tenha sido vítima de feminicídio cometido pelo namorado dela, o Andrew Lincoln Ferreira da Cunha. Após ser preso em flagrante, esse homem tirou a própria vida dentro de uma cela na delegacia de homicídios da capital, para onde ele foi levado. Num primeiro momento, o Andrew se apresentou para a polícia com o nome e os documentos do irmão dele. Momentos antes desse crime, que aconteceu durante a madrugada dessa quarta-feira, testemunhas contaram que viram o casal chegando ao condomínio e discutindo. O delegado responsável pelo caso, Renato Martins, disse que o suspeito teria se irritado com Ana Luísa porque ela iria voltar para a Bahia e já havia comprado uma passagem para o próprio dia para retornar. Segundo o delegado responsável pelo caso, o Andrew afirmou ser culpado pela morte dela, embora não tenha confessado o crime. Ele é do Mato Grosso do Sul e tem mais de 20 anotações criminais. Em um dos casos, foi condenado a 3 anos em regime aberto por atropelar um policial civil. Já a Ana Luísa Mateus era natural de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Além de modelo, ela era maquiadora e psicóloga.
Nesse ano, a Ana Luísa foi candidata ao Miss Cosmo Bahia, um concurso de beleza que começou no Vietnã e teve a primeira edição em 2024. No Instagram, a organização do evento manifestou profundo pesar pela morte e diz que o caso convoca uma reflexão urgente sobre a violência contra a mulher no Brasil. Depois de ler os principais jornais do país, alguns destaques para você aqui no nosso panorama. Começa pelo jornal O Globo, que conta que os reajustes dos planos de saúde coletivos devem desacelerar em 2026. Previsão média entre 9% e 10%. Claro, abaixo dos 11% registrados no ano anterior, gente, mas ainda assim é um aumento que segue bem acima da inflação geral do país. A inflação está estimada em 4,8%. Estamos falando de um reajuste de quase 10% para os planos de saúde. Nos últimos anos, as operadoras elevaram os preços para compensar perdas acumuladas durante a pandemia, um período em que os custos assistenciais cresceram bastante aqui no Brasil. Mesmo com a expectativa de alta menor, os reajustes continuam pressionados por fatores como a inflação médica, que inclui custos de medicamentos, equipamentos, novas tecnologias, além do aumento na frequência de uso dos serviços dos planos de saúde. Apesar da melhora, os resultados financeiros do setor, especialistas ainda indicam que o cenário deve ser de cautela, especialmente entre pequenas e médias operadoras que seguem com dificuldades. Na Folha de São Paulo, o destaque é para o advogado-geral da União, Jorge Messias, que intensificou a articulação dele, essa articulação política, às vésperas da sabatina no Senado para uma vaga no STF. Ele tem visitado, pessoal, alguns senadores, preparado respostas para temas mais sensíveis e ainda aguarda um encontro com o presidente da casa, o Davi Alcolumbre. Em meio à tensão entre legislativo e judiciário, o Messias deve defender a separação entre os poderes e apontar um judiciário em alguma medida um pouco mais moderado. Em alguns momentos, ele avança inclusive sobre atribuições do Congresso e do Executivo, pelo menos é esse o tom que o Messias deve adotar. A indicação foi feita pelo presidente Lula, como todos sabem, enfrentou resistência inicial no Senado, mas agora ele passa a ser visto, ou pelo menos ser vendido para os senadores, como uma pessoa mais neutra, mais técnica. A perspectiva mais otimista é de cerca de 48 apoios, número suficiente para aprovação, que exige pelo menos 41 votos, lembrando que é uma votação secreta. Passando agora para o Estadão, pelo menos 53 universidades federais enfrentam greves totais ou parciais de técnicos administrativos em todo o país, afetando instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de São Paulo. O Estadão conta que esse movimento não é uniforme, mas que já provoca impactos relevantes em diversas regiões do Brasil. Essa paralisação ela acontece depois do governo, segunda categoria, não cumprir integralmente acordos firmados ainda lá em 2024. Pessoal, entre as reivindicações estão jornada de trabalho de 30 horas semanais, uma reestruturação de cargos e reajustes salariais que vem sendo discutida com o governo. O governo, por sua vez, afirma que mantém diálogo com a categoria e que parte das demandas está sendo analisada, mas que há divergências, especialmente sobre as mudanças na carga horária. Enquanto isso, entidades sindicais defendem que essa mobilização deve continuar até que haja avanços concretos nas negociações. Bora falar de futebol. 4 partidas encerram hoje os jogos de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O Palmeiras enfrenta o Jacuipense da Bahia. O Atlético Mineiro joga contra o Ceará. O Atlético Paranaense pega o Atlético Goianiense. E o Operário do Paraná recebe o Fluminense. Ontem o Flamengo derrotou o Vitória por 2-1. Mesmo resultado da vitória do Fortaleza sobre o CRB. E o Internacional sobre o Atlético. O Remo venceu o Bahia por 3-1. Goiás e Cruzeiro empataram por 2-2. Bragantino e Mirassol ficaram no 1-1. E Santos e Coritiba não saíram do 0-0. E ainda tem notícia importante sobre a Copa do Mundo, gente. O jornal The Athletic revelou uma reportagem agora divulgada nessa quarta-feira que o atacante Estevão, do Chelsea, tem participação na Copa do Mundo muito ameaçada depois de uma lesão na coxa que ele sofreu durante a partida contra o Manchester United no final de semana. Gente, segundo o veículo, o Estevão, um ex-atleta do Palmeiras e um dos grandes nomes, pelo menos certos nesse momento para a convocação do Carlo Ancelotti,
Ele sofreu uma lesão de grau 4 na coxa, o que significaria que esse jovem de 18 anos tem chances muito baixas de participar da Copa do Mundo. O torneio começa dia 11 de junho, com o jogo de abertura do Brasil contra o Marrocos, marcado para 2 dias depois. A gente espera que o Estevão possa jogar, na torcida pela recuperação dele. Jorge sentou praça na cavalaria. Hoje é dia de São Jorge. Estou feliz porque eu também. E pensa num santo democrático, meus amigos. Protege a todo mundo, sem olhar a quem. Claro, cada um tem os seus dragões, né? Ele transcende até as religiões. São Jorge, no sincretismo religioso, é Ogum. Também é celebrado nos terreiros. Hoje aqui no Rio, milhares de pessoas devem ir a igrejas, capelas, terreiros, bares e para as ruas da cidade. Uma devoção que vai desde a fé, para a cultura, para o samba e até para as rodas de feijoada aqui do Rio de Janeiro. Independentemente da sua fé ou das suas crenças, uma ótima quinta-feira para você. Essa edição do Panorama CBN foi produzida por mim, Pedro Bonenberger, e por Edmilson Fernandes. Os trabalhos técnicos e sonorização são de Reginaldo Pires. Não deixe de comentar os assuntos do dia com a gente na sua plataforma de escuta do podcast. Para sugestões, críticas e elogios, você me encontra no Instagram, pelo @pedro.bom, pedro.bohn. Ótima quinta-feira, até amanhã. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.